Gente, eu vou contar para vocês uma história antiga de uma coisa que aconteceu no país e que foi muito importante, né? Vamos falar sobre o Plano Cruzado, tá? Bom, gente, antes de tudo, lembre-se, se uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade, uma verdade dita 1000 vezes torna-se uma verdade ainda maior. José Pepe Mujica, excelente ex-presidente do Uruguai, né? E like aqui, like agora, por gentileza, não deixa para depois, senão você acaba esquecendo. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe e comente. Bom, gente, então, o que foi o Plano Cruzado? Lá em 1986, né, o então presidente José Sarney, né, e seu ministro da Fazenda Dilson Funaro resolveram criar o Plano Cruzado. O Plano Cruzado consistia em quê? Ia haver um congelamento de preços, né? Então, com os preços congelados, em tese, a inflação não crescia. Naquela época, a inflação era um problema muito sério no Brasil, muito sério no Brasil. Tem gente que acha que a inflação é problema sério agora, não deve ter vivido aquela época, né? Então, se entendia o quê? Vamos congelar os preços, né? E congelando os preços, então eles não têm aumento e não tem inflação, né? Agora, claro que havia pessoas que iam querer aumentar os preços na sordina, né? O que se chamava de ágio, né? E houve realmente agentes econômicos, empresários que queriam aumentar o preço, faziam ágio, né? Ágio era considerado crime. E aí surgiram os chamados fiscais do Sarney, ou seja, as pessoas iam para supermercados dizendo que eram fiscais do Sarney e para ver se os preços não tinham subido, porque os preços tinham que ficar congelados, né? Gente, foi uma época em que o consumo cresceu muito, né? Em que as pessoas tinham mais poder de compra porque a inflação ela não crescia em tese, entre aspas, né? Por quê? Porque tudo isso não passava de uma orquestração política, né? O que acontecia? Em 1986 mesmo ia ter eleições, né? Para governadores de estados, né? E essas eleições, o PMDB, que era o partido do Sarney, né? Que era o partido do Ulisses Guimarães, queria ganhar as eleições, né, de qualquer forma, né? Então eles seguraram os preços, seguraram os valores nominais, teve fiscal do Sarney, teve tudo, até as eleições. Chegou nas eleições, o PMDB ganhou em quase todos os estados. Se eu não estou em engano, na época tinha 26 estados, acho que o Tocantins ainda não era estado, né? O PMDB ganhou em 25, né? Então, serviu muito bem para o PMDB ganhar força, ganhar musculatura e se eleger em tudo quanto é canto. Mas logo que passaram as eleições, o que eles fizeram? Fizeram o Cruzado 2, né? O Cruzado 2 eles reajustaram alguns preços, dizendo, a gente vai reajustar, mas vai congelar de novo, né? Mas não fiscalizaram mais, não viram mais, o ágio aumentou, né? E cada vez mais a coisa foi pior. O país foi descendo ladeira abaixo depois de um período que parecia um milagre, né? O país só fez descer, descer, descer. Qual é a lição disso tudo, gente? A melhor maneira de controlar a inflação não é controle de preços, né? Não se controla preço por decretos. Você pode se valer de outros instrumentos, né? Como o governo atual está fazendo. Por exemplo, baixar a tarifa de importação, né? Baixar a tarifa de importação para produtos que estão com preço mais atrativo lá fora, né? Aí eles vêm competir com os produtos daqui que tem preço mais alto, automaticamente o empresariado daqui tem que baixar, né? Você tem outros instrumentos, né? Como produção, né? Quanto mais produção, então menor o custo por unidade produzida, então investir na produção, na produtividade, tudo isso, né? Mas fazer controle de preços não funciona, né?
Isso não é discurso neoliberal não, gente, não funciona mesmo, tá? Bom, gente, foi um período difícil, né? Quem viveu aquele período pós 1986 sabe, né? Aí depois veio o Plano Cruzado 3, veio o Plano Verão, veio um monte de coisa, né? Eles só foram acertar a mão mesmo, né? E eu tenho que admitir, foi lá no Plano Real, em 1994, com o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço a assistência, muito obrigado a todas, muito obrigado a todos. E se quiser, dê uma olhada na descrição desse vídeo.